Meu nome é Daniel Braga. Estou aqui para falar um pouco para vocês de metodologia de concepção e planejamento de aplicativos. Não sei se está dando para me ouvir muito bem aí, todo mundo. Está sim, né? Beleza. Bom, primeiro, quem é Daniel Braga, né? Sou formado em administração de empresas pela SPM, trabalho na editora Abril, na equipe de desenvolvimento de aplicativos, no braço de mobile, na área digital. Estou lá há 3 anos já, gerenciando e planejando aplicativos de todas as marcas da Abril, Veja, Exame, Contigo, todas as marcas que vocês conhecem. E peguei bastante esse período de adoção do mercado mobile pelo consumidor brasileiro. Dentre muitas dificuldades, alguns acertos, muitos erros, a gente conseguiu chegar num modelo interessante aqui de planejamento e desenvolvimento de aplicativos, que eu queria estar compartilhando um pouco com vocês para clarear um pouco as ideias do que consiste o planejamento de um aplicativo, quais são os passos, o que você tem que pensar. Enfim, espero estar acrescentando bastante para vocês. Bom, primeiro, então, dando um panorama geral aqui do mercado mobile, principalmente, na verdade, mercado mobile e tendências, né? Na verdade, a gente fala de tendências de mobile como se mobile fosse ainda uma tendência, mas mobile não é mais uma tendência. Agora, mobile é realidade. Aqui tem um número da Nielsen que, um número da Nielsen que 83 minutos é o tempo que o usuário médio de um smartphone despende por dia utilizando o mobile. É um número bem alto, que vem crescendo bastante. Hoje em dia, imagino vocês ainda mais, quem for heavy user, e imagino que muitos de vocês sejam, ainda utilizem muito mais que nem eu, em vários diversos momentos do dia. Então, esse é bem um número médio, mas esse número tende a crescer ainda mais, principalmente aqui no Brasil. Então, 24 minutos, redes sociais, como todos devem imaginar, 7 minutos apenas para ligações. O smartphone ainda é feito para fazer ligações também. E 52 minutos, outros serviços, funcionalidades, conteúdos diversos. Então, você vê aqui social e aplicativos na frente, dominando aí, e muitos outros. Músicas, vídeos, mensagem instantânea, e-mail, envio e checagem de e-mail o dia todo, dating, né, namoro, NFC é algo que está crescendo também, pagamentos, Near Field Communication, para quem não sabe a sigla, mas pagamentos pelo mobile, QR Code, shopping, SMS, enfim. Todos esses são os outros serviços, e existem mais ainda, e outros surgirão, de consumo no mobile pelo usuário. 7 bilhões de devices conectados é um número esperado para 2013. Recentemente, atingimos 7 bilhões de pessoas no mundo, e considerando ainda países subdesenvolvidos, que os smartphones não são difundidos, mobile não é difundido, pode ter certeza que tem muita gente utilizando 2, 3, até 4 aparelhos de diversas plataformas, ou seja, consumindo de formas variadas o tempo todo, em diversas plataformas, seja smartphone, seja tablet. Enfim, é um número bem relevante, aí, bem assustador, inclusive. Nós estamos assistindo de maneira diferente. Aqui é um pouco do panorama desse impacto no mundo todo, né? Nós estamos assistindo de maneira diferente. 2/3 dos usuários de smartphone na Índia, já assistem vídeo pelo menos uma vez por semana no mobile. 40% dos usuários de smartphone na Coreia do Sul e China usam o mobile em alguma forma para fazer compras, seja por forma de pagamento, seja checando preços, comparando produtos, trocando informações no momento da compra, e o que acaba sendo muito influenciante no momento da compra para eles. E 85% dos usuários nos Estados Unidos utilizam o mobile enquanto assistem televisão. E acredito que muitos de nós também façamos isso. Oportunidades estão surgindo aí que nem second screen, complementando a experiência da televisão no mobile. Ou seja, estamos cada vez mais distraídos também. Quando a gente pensa de mobile, toda essa metodologia e planejamento, ressaltaram 2 pontos fundamentais aqui que eu queria passar para vocês, que contradizem, às vezes, um pouco do que a gente pensa, do que é discutido.
Primeiro, são as pessoas que estão em movimento e não os devices. Os devices acompanham as pessoas. O consumo das pessoas em suas diversas localidades foi o que motivou esse crescimento do mobile. Nós temos que parar de pensar em desenvolver produtos para os devices e começar a pensar nas pessoas. Não é porque um device surgiu com uma tecnologia super legal que realmente nós devemos desenvolver um aplicativo que tem essa tecnologia. Será que o público que realmente está em movimento, quem está em movimento, utiliza essa tecnologia? É isso que a gente tem que começar a pensar. E quando a gente pensa mobile, é claro, sempre quando a gente vai fazer um benchmarking, a gente olha para fora. A gente olha para os Estados Unidos, a gente olha para a Europa, como os players lá de fora estão se comportando, os desenvolvedores, enfim, os canais de comunicação, como eles estão ofertando no mobile, o desenvolvimento de games. Porém, nós temos um dos 3 principais mercados promissores para o mobile. Junto com a China e com a Índia, o Brasil está entre os países mais promissores para o crescimento do mobile. Ou seja, temos nossas individualidades, temos nossas características. Nós devemos começar a olhar aqui para dentro. As necessidades do nosso público, claro. É muito mais fácil arranjar dados de lá de fora. Tudo, sim, muita coisa que começa lá se reflete aqui depois. Mas será que, se a gente começar a olhar aqui para dentro, será que a gente não consegue atingir de uma forma melhor? Claro, a gente vai atingir se a gente olhar lá para fora e replicar aqui dentro. Mas será que não tem peculiaridades que a gente poderia explorar aqui dentro? Eu acho que sim. Quando a gente fala de necessidades, atender às necessidades do público, a gente está falando das necessidades das marcas. Você, com a sua empresa, você, desenvolvedor, tem também as suas necessidades. Necessidade, rentabilidade. Necessidade de uma empresa ter a sua marca propagada e presente na mente do usuário em diversas plataformas. Engajamento do usuário. Enfim, nós temos nossas necessidades. Então, primeiro olhar nossas necessidades como ponto de partida, mas sem esquecer a necessidade das pessoas, claro. Alinhar isso com a necessidade das pessoas. Elas querem, o que as pessoas querem? Elas querem consumir conteúdo, ela quer interação social, consumir um vídeo, consumir uma música. Então, acho que alinhar bem isso, olhar para os 2 lados, é o desafio para a gente começar a caminhar para uma metodologia de desenvolvimento de aplicativos. E nessa metodologia, que eu estou trazendo 4 passos, 4 degraus aí para a gente estar seguindo. Premissas básicas, market survey, casos de uso e, por fim, definição de valores do seu aplicativo. Bom, primeiramente, quando você vai desenvolver, acho que qualquer produto, não só aplicativo, mas acho que você tem uma premissa, você tem hipóteses que precisam ser validadas durante o seu aprendizado. Você tem a hipótese, você sugere que o público vai querer esse aplicativo, por exemplo. Isso é algo que você não sabe, se ele vai consumir o seu serviço. Então, você tem pequenas premissas, e algumas dessas perguntas aqui te ajudam a fundamentar as premissas. Você vai estar oferecendo um produto ou serviço abrangente ou de nicho, para um público específico? Isso vai ser muito interessante lá para frente, quando a gente estiver definindo alguns outros aspectos que eu vou comentar, mas é legal a gente definir. A gente vai querer atingir todo mundo? Tem a diferenciação, tem a especialização? Rentabilidade é prioridade? Lá na Abril, a gente vê que o movimento inicial era sempre, vamos vender. Vamos vender esse aplicativo, vamos vender publicidade para esse aplicativo, ou seja, rentabilidade é sempre prioridade em alguns momentos. Mas a gente vê que nem sempre isso, se a gente pensar isso desde um primeiro momento, pode ser vantajoso. A gente sabe que um aplicativo, ele não é facilmente vendido se ele for pago aqui no Brasil. A gente sabe que aqueles bannerzinhos, quando você está jogando um game, bannerzinho de publicidade, incomoda pra caramba. Então, será que a gente não tem que pensar na usabilidade do usuário? Pensar antes na navegação, na forma de apresentação de conteúdo, antes de pensar em rentabilidade, ou se rentabilidade for prioridade, qual que é a melhor forma da gente apresentar publicidade, ad networks, integração com ad networks, se você tiver engajamento no seu aplicativo, formas de precificação do seu aplicativo. De repente, trabalhar com in-app purchase é muito mais interessante que ter seu aplicativo pago na loja. Você capta o usuário e vende depois conteúdo adicional. Isso pode ser muito interessante. Então, pensar nessas estratégias já em um primeiro momento, para já não quebrar a estratégia do seu aplicativo logo no lançamento.
Você está renovando, você está criando uma propriedade. O seu serviço, produto já existe, ou não, ou ainda não. Porque as duas são formas de inovação, né? Você criar propriedade, você criar algo novo, é uma inovação, mas você fazer diferente o que outros já fazem também é inovação. E aí, o que você tem que pensar, né? Como você vai oferecer diferente, se é possível oferecer diferente, enfim. E o budget? Eu sei que acontece, parece trivial, aplicativo é custoso, e muitas das coisas que a gente vai falar assim tem custo, não é de graça. E quando eu falo, definam um budget antes, parece trivial, mas não acontece sempre, para não ter imprevisto para frente. Então, você tem um budget inicial, você fazer planejamento financeiro dos seus investimentos, como em qualquer outro projeto, isso se aplica com o desenvolvimento de aplicativos também. Premissas. Continuando. Qual é o tema do seu aplicativo? Qual vai ser o conteúdo central? Se você oferecer todo tipo de conteúdo, você, de repente, é uma publisher, você vai oferecer tudo para o seu usuário, encher ele de informação que nem sempre é útil para o seu usuário. Aqui no aplicativo, seu aplicativo não é um site, você tem espaço reduzido de tela, você vai encher aquilo de conteúdo e a navegação e a usabilidade. Então, saiba especificar o conteúdo do seu usuário, especificar o tema do seu aplicativo, antes de ofertá-lo. Com quem vamos falar, né? Então, definir bem o seu target, o chavão do marketing aí, né? Então, definir faixa etária do seu aplicativo, usuário. O seu usuário é uma garota de 17 anos ou um executivo de 35? O consumo dele é muito diferente. Ele gosta de conteúdos diferentes, sim, mas a forma como ele consome é diferente, os momentos de uso são diferentes. Classe social. Pô, meu público é C, classe C e D. Pô, vou fazer um aplicativo iOS? Acho que não faz muito sentido ainda. Então, vou focar em plataformas que realmente façam sentido. Dados demográficos, hábitos sociais, momentos de uso, quando o meu usuário usa, como ele usa e que conteúdo ele consome. Então, entenda o seu usuário antes de botar seu aplicativo na loja. E aí sim você vai definir as plataformas, as praças onde ele vai estar sendo ofertado. Vai ser iOS, Android, Windows 8 crescendo bastante, ou um aplicativo para Facebook, ou todos. É custoso? Mas pode ser estratégico. Market Survey. Ao contrário de muitos pensam no mercado de aplicativos, Market Survey não se resume em baixar aplicativos na loja e estudá-los. Não, tem essa parte sim. Pesquisa de aplicativos do mesmo assunto. Você baixar os aplicativos, ver o que já está sendo ofertado, o que pode ser ofertado diferente e o que ainda não é ofertado que você pode ofertar. Pesquisas formais ou informais com pessoas, isso é válido, como qualquer outro produto ou serviço, qualquer outro projeto. Às vezes, numa conversa, no café da manhã com a sua mãe, pode surgir uma ideia mirabolante que pode ser atendida para milhares de outras mães no mercado. Então, isso pode ser interessante. Então, ouvir as pessoas, ouvir o que as pessoas estão falando, ler reviews dos usuários dos aplicativos concorrentes. É aí que você pega as oportunidades. E levantamento de tendências, né? Mundo de tecnologia, gente. Sempre está antenado nos sites, blogs, está sabendo direitinho as tendências tecnológicas. Pô, saiu o novo iOS, o que ele tem de diferente do iOS 6? Saiu o novo Android, Galaxy S4, o que tem de diferente? Então, está sempre antenado aí para você adaptar o seu aplicativo. Casos de uso. O que são casos de uso? Basicamente, histórias que definem o comportamento desse usuário que você acabou de estudar. Você contextualiza o uso do mobile dentro do seu usuário, do seu perfil de usuário, né? Então, basicamente, onde esse usuário usa o seu aplicativo? Ele vai usar no trabalho, ele vai usar na escola, ele vai usar na faculdade, usa em casa, usa na praia. Onde que ele usa isso? Isso pode ser diferencial também na forma de ofertar o conteúdo. Quando ele utiliza no trânsito, ele utiliza só nos finais de semana, ele utiliza no parque, eu não sei quando ele usa, é isso que a gente precisa saber. Ação D, na verdade, é o que ele consome. O que ele está consumindo? Quando ele vai no trânsito, quando ele está no final de semana. Pô, eu consumo a previsão do tempo, pô, eu consumo as primeiras notícias do dia. Enfim, o que ele está consumindo e quando e onde. E aí, assim, você vai definir como está sendo entregue tudo isso. Essa entrega é o que vai ser o diferencial. Alinhando todas essas coisas, como vai ser entregue é o diferencial.
Então, exatamente, elas correspondem ao tipo de conteúdo ou serviço que a sua marca vai ser capaz de entregar via aplicativo. Baseando, claro, todos os pontos anteriores, né, depois de toda a sua pesquisa. Então, aqui um exemplo apenas de casos de uso de um usuário específico, João da Silva, brasileiro, 45 anos, torcedor do Vitória da Bahia, mas mora em Belo Horizonte. Onde ele consome? Desculpa. No restaurante, enquanto janta com sua esposa. Quando? No horário do jogo do Campeonato Brasileiro. Ele quer saber o resultado de uma partida e como isso é entregue a ele hoje em dia. Ter o resultado... o aplicativo oferece para ele o resultado dos jogos em tempo real. É isso que ele necessita. Então, as entregas vão ser matéria-prima do aplicativo, vai ser como você vai entregar isso para ele, juntando essas coisas. E aí você vai definir blocos de interesse. Blocos de interesse, conteúdo e serviço. Na verdade, isso vai um pouco antes da definição das funcionalidades do escopo do aplicativo. Eu chamo de pilares, os pilares que sustentam o seu aplicativo. Isso vai variar, mas, no caso, para esse usuário específico, supondo que eu tenha estudado 50 mil Joãos da Silva, e todos eles queiram esse mesmo perfil, então, aqui ele vai querer integração social, conteúdo histórico, cobertura ao vivo, e saber dos clubes do coração dele, no caso, Vitória da Bahia. E aí você vai para a definição de valores do seu aplicativo, como o seu aplicativo vai gerar valor para o João da Silva. Opa, desculpa. Então, você já definiu esses blocos de conteúdo, você já definiu qual o tema do seu usuário, você já definiu o perfil do seu usuário e você definiu os blocos do que ele necessita. Agora, é o momento de transformar o sonho em realidade. Então, começar a realmente definir o que você vai ofertar. E você tem esses blocos de conteúdo, que são blocos semelhantes entre si, para um público que você conhece, e aí você vai definir. No caso, eu defini que o João da Silva vai querer cobertura ao vivo e integração social. E aí, cheguei ao escopo do meu aplicativo. Um aplicativo de cobertura sobre o campeonato de futebol, com resultados das partidas em tempo real e que promova a integração social através do Facebook. Esse é a pirâmide, é o que sustenta o meu aplicativo, é a base. E agora... Opa, desculpa, foi duplicado aqui. E agora é hora de detalhar os escopos e as funcionalidades. Esmiuçar isso aí. Então, trazer essa pirâmide e começar a construir, começar a trabalhar com funcionalidades. Como desenvolvedores, é o trabalho de vocês. Mas agora é a hora de ir a fundo e detalhar um pouco melhor o que é o seu aplicativo. Definição de escopo, processo. Então, novamente, benchmark. Por um lado, no primeiro momento, você fez um benchmark mais superficial do que está sendo entregue, e agora você vai fazer um benchmark de como está sendo entregue. Realmente, olhar, ser humilde e dar uma olhada em todos os aplicativos, inclusive da concorrência, o que eles estão fazendo, como eles estão ofertando, qual a funcionalidade que ele está usando. Enfim, eu acho que isso tudo só vai ser útil para você trabalhar exatamente qual funcionalidade você quer para o seu aplicativo. Análise de concorrência, levantamento de tendências, que nem eu já falei, e aí definição dos pilares de conteúdo, fazem tudo parte disso. Para definir as funcionalidades e a cara do seu aplicativo, uma equipe de User Experience, User Interface e Layout é sempre essencial. Aplicativo não é só desenvolvimento, aplicativo é um produto, aplicativo vai fazer a linha de frente da sua marca, da sua empresa, com o usuário. Então, ele precisa ser atrativo, ele precisa ser navegável, ele precisa ter usabilidade, ele precisa realmente ser diferente dos seus concorrentes. Então, é sempre interessante ter esse tipo de profissional, esse tipo de expertise, para auxiliar nisso. E aí, gerenciamento e etapa de produção. Muitos de vocês devem estar carecas de saber, mas não foge muito do convencional. Planejamento, primeiro, tudo isso que eu acabei de falar. Depois, definição do wireframe, navegação e usabilidade do produto. Linhas de layout,
layout aplicado para iniciar o desenvolvimento. Isso parece besta, mas não é. Às vezes, muito em desenvolvimento, e é o que a gente fazia às vezes na Abril, essas etapas acabavam comendo umas às outras, mas é sempre bom ter uma definida antes da outra, exatamente. Uma definida antes da outra, uma aprovada, esmiuçada antes da outra, para você não se antecipar no seu objetivo final. Eu sei que muitos devem trabalhar aqui na metodologia de Scrum, Agile. Eu, particularmente, não gosto quando se fala de aplicativo. Eu acho que eu prefiro esse tipo de metodologia para desenvolvimento de software. Eu não considero aplicativo um software. Aplicativo, para mim, é um produto que faz a linha de frente com o seu usuário. Então, esse tipo de coisa, tipo, desenvolve, lança, desenvolve, lança, desenvolve, lança, não é muito o que eu aconselho para isso. Eu sei que tem muito mais que isso, mas é o que acaba acontecendo. Então, eu prefiro seguir uma linha, e eu já trabalhei dessa forma, e eu vi que não funcionou. Então, eu prefiro uma coisa depois da outra, para realmente estar chegando a um produto final de mais qualidade. Planejamento, acho que é a base de tudo. Hero Screen é uma dica que eu deixo aí para vocês. Quando você vai desenvolver um aplicativo, sempre tem uma tela principal do seu aplicativo, aquela tela que você vai lembrar do seu aplicativo. O Flipboard é um dos aplicativos mais famosos lá fora. Se você fala de aplicativo, você lembra exatamente do Flipboard. Instagram, se você usa, você lembra exatamente da tela principal. Então, é sempre interessante você trabalhar com isso de forma impactante no seu planejamento, principalmente de UI, enfim. Ter essa Hero Screen bem atraente para o usuário. Ixi, aqui ficou cortado? Ficou. Bom, mas acho que dá para saber, né? O trabalho, infelizmente, depois de tudo isso, você já lançou seu aplicativo, o aplicativo está na loja sendo usado pelos usuários, mas o trabalho começa quando o aplicativo fica pronto. Então, o lançamento de um aplicativo não significa que o trabalho acabou. O lançamento do aplicativo é só o começo. Aí você vai começar a estudar. É um produto, está vivo. O aplicativo não morre nunca. Ele vai ser trabalhado, ele vai ser melhorado. Você vai ter que estudar como o usuário está se comportando. Existem ferramentas hoje de métricas de usabilidade, de navegação do usuário no seu aplicativo. E você vai estar aprendendo com isso e evoluindo. Afinal, o usuário gosta disso. Receber atualizações, o usuário gosta de saber que a empresa está preocupada com a usabilidade dele, com a vivência do seu produto. E como potencializar seus downloads, gerar ainda mais valor para o seu app, utilizem as ferramentas que você tem na mão. Se você é uma empresa, você tem um maior poder de comunicação, você tem um site, você tem uma base ativa nas redes sociais, você tem um banco de dados para trabalhar com mala direta, enfim, o que você tem na mão é sempre útil para você estar ativando esse usuário. Trazendo para trabalhar com QR Code, realidade aumentada, não sei. É uma pergunta que eu também faço. Como você vai potencializar? O que você tiver na mão, utilize. Porque hoje em dia, o seu aplicativo está na loja e ficar uma semana entre os top 10 da Apple não é mais diferencial para ninguém. Quando ele sair, o seu aplicativo vai morrer. Então, como você continua fazendo os usuários lembrarem do seu produto? É a pergunta que você mesmo deve se fazer. Ative seu app, mantenha-o vivo e saiba trabalhar o seu usuário e rentabilizar ele. Obrigado. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Não? Bom, gente, obrigado. Espero ter sido claro aí. Foi bem rápido, mas... Enfim, não tinha muito tempo também. É uma forma de trazer um pouco do meu trabalho ali na Editora Abril nesses 3 anos, de forma resumida. Quem quiser, meu contato está aí. É só mandar e-mail, tenho o maior prazer de responder. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.